Boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui novamente para podermos juntos adorar o Senhor. Nós estamos novamente com essa oportunidade. Não há o que se preocupar, porque o povo genuíno de Deus, ele permanece firme. E a soberania de Deus atua nessas situações também. E que nós possamos estar alertas, porque o mundo está muito estranho, irmão. Eu lembro que eu conversava com meu pai, ali no final do ano de 2019, a gente falava assim, nossa, tá com um clima que vai acontecer uma coisa muito ruim, não tá? Você lembra? A gente falava isso. Tá prestes a estourar uma bomba, parece. E é verdade, aconteceu. Sabe, irmãos, eu nunca pensei em viver momentos como esse. Eu não estou aqui dando ênfase em alguma coisa que você não acredita, de gravidade ou não. Eu nem me importo se você é negacionista, se você exagera no medo contra a doença, mas eu nunca vivi. É o pior momento da minha vida. Em relação à opressão, ao medo que as notícias trazem, à incerteza, ao ponto da vida perder até o significado. Porque a vida está sendo tão banalizada, pessoas morrendo assim, aos montões, ao nosso redor, que não há como ter esperança de que dias melhores virão, ao olhar o cenário mundial. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Seja para você a doença, ou a crise política, ou econômica, não sei de qual forma a crise te afetou, mas sabe o que é o pior de tudo isso? Eu tenho certeza que é uma disciplina de Deus. Não sei se é uma parte escatológica, não sei se é o início do Apocalipse, quem sou eu? Mas durante a história, Deus emite disciplinas pontuais. Eu tenho só 28 anos, e quando eu era criança, o mundo era completamente diferente. A impiedade era muito mais contida. Hoje é um escândalo como o homem odeia Deus, como o homem virou as costas para Deus. E você acha que Deus permaneceria quieto e derramaria seu juízo só no período escatológico? É disciplina de Deus afetando a gente ou economicamente, ou emocionalmente, ou com luto, ou com doença, com medo. Seja o ímpio, seja a igreja, eu e você que somos omissos, somos crentes fracos, somos uma geração fraca, vamos padecer a disciplina de Deus. E sabe qual é a pior desesperança para um período desse? É que o ser humano não muda. Já pensou se o critério do fim da pandemia fosse: no momento em que o ser humano se arrepender, vai cessar a pandemia do Covid-19. Você já pensou? As pessoas estão cada vez mais rebeldes. Os crentes, supostos crentes, estão abandonando as igrejas. Se nós dependermos de Deus ter misericórdia por conta do nosso arrependimento, nós vamos viver toda essa vida com uma crise muito pior. Mas graças a Deus que não depende de nós. Deus é misericordioso. Ele aplica o seu juízo, e naqueles que deveria produzir fruto, é o bastante para Deus. E a história mostra isso. Que ele envia juízo, mas ao mesmo tempo ele já promete a misericórdia. Então, diante de tudo isso, e essa introdução é pensada exatamente para introduzir a mensagem, eu não sei
O que você está fazendo? Eu não sei a insanidade que cometeu a sua mente, seja crente ou não, seja salvo ou não, seja alguém que tem certeza da sua salvação ou não, eu não sei. Diante desse cenário aí, de que nós estamos completamente dependentes da misericórdia de Deus, eu não sei o que você está fazendo a não ser buscando a Deus como nunca na sua vida. Eu não sei o que você está fazendo a não ser se arrependendo dos seus pecados como nunca. Diante dessa crise inédita, eu não sei o que você está fazendo a não ser repensando na sua vida. Porque nós estamos aqui hoje, mas semana que vem podemos estar num leito de hospital, não importa mais a idade. Seja você de 20, de 30, de 40, 50 anos, não importa mais para essa pandemia, para essa doença. Daqui uma semana você pode estar num leito de hospital esperando um leito de UTI desocupar para você. Talvez se recuperar. Sabe, a gente não trabalha com terrorismo. Eu não estou aqui extorquindo você para ganhar dinheiro e você me dar algum valor. Eu estou aqui falando da sua alma, estou falando de uma realidade. E a não ser que você esteja procurando com todas as forças se arrepender, mudar as suas atitudes, buscar resolver sua situação com Deus, eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei porque você está tentando procurar alguma segurança na política, discussões políticas, aderindo um lado ou outro da discussão, negacionista ou esquerdista. Eu não sei o que você está fazendo, seja você crente ou não. Eu não sei que insanidade te tomou. Eu não sei como você está recorrendo a qualquer tipo de coisa que não seja clamar pela misericórdia de Deus, porque é Ele que está disciplinando a todos nós. Eu não sei. É por isso que eu venho hoje com uma mensagem integrante de uma série. É uma mensagem que faz parte de um estudo prévio. É uma mensagem preparada há mais de 2 meses atrás. Uma mensagem que nem foi pensada para aplicar a esse cenário que estamos vivendo, mas é uma mensagem que calhou a ser ministrada hoje. E ela vem perfeitamente nesse momento. Nós estamos tendo uma série de mensagens respondendo a seguinte pergunta: quem é Jesus? E isso respondendo com base no Evangelho de João, em que ele, Jesus, responde quem ele é, por 8 vezes. E dessas 8 vezes que ele responde quem ele é, nós pegamos 4 títulos. No último sábado que teve culto, eu não sei quando, respondemos quem é Jesus com a seguinte resposta: Jesus é a fonte de água viva, é a fonte de satisfação. Você é um ser que procura satisfazer necessidades. Você tem necessidade de dormir, de comer, você tem necessidade de se relacionar, você tem necessidade de respirar, você tem necessidade. Nós somos um ser repleto de necessidades. E a Bíblia nos responde que para todas elas só existe uma fonte de satisfação: Jesus Cristo. Ele é simplesmente, inicialmente falando isso. Mas hoje eu venho com um caráter mais de urgência, diante do que nós estamos vivendo. E não repara a minha dramatização, não, porque eu fiquei 15 dias trancado dentro da minha casa. E eu tive muito tempo para refletir na vida. Urgência. O que você está fazendo a não ser tendo Jesus como a sua maior segurança?
Você não tem, vamos falar da pandemia, você não tem sistema de saúde que vai te socorrer. Não tem remédio. Não tem vacina para todos. Ou pelo menos no tempo hábil. Não tem emprego para todos. Não tem dinheiro para todos. Não tem resposta para todas as coisas. Afinal de contas, então, qual é a única segurança que nós temos? Jesus. Ele é a nossa segurança em tempos difíceis. E o que nós estamos fazendo quando Ele não é a nossa maior segurança? Quando na verdade Ele é um estranho para nós. Ele é uma divindade cultuada no final de semana só. Ele é só um homem do passado. Ele não é nosso amigo, nosso médico do presente, nosso conselheiro. Aquele que nos ouve, que nós choramos, nós pedimos misericórdia, que nós temos um relacionamento. Aquele que nos garantiu salvação, porque nós estamos confiando nele. Se não é Ele, é o quê? É quem? Não vai ser nada. Não vai ser nada. É só Ele. Ele é Jesus. E o título de Jesus que nós vamos ver hoje, meu Deus, se encaixa perfeitamente nisso. Hoje nós vamos responder a pergunta: quem é Jesus? No capítulo 6 do Evangelho de João. Nós não vamos ter como nos atentar a um texto específico, porque são 71 versículos. 71 versículos. Mas no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus vai se autoproclamar: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Você vai talvez ter uma presunção do que quer dizer, que nos alimenta. Você vai ver que é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Essa mensagem ficou martelando na minha cabeça essa noite toda. Eu preparei faz tempo. Ontem eu revisei, reestudei os pontos. E eu deitei e não consegui dormir. Porque ela impactou a minha vida. Porque veio de encontro ao que eu estou precisando. E é exatamente o que você também precisa. Eu vou encurtar essa mensagem. Eu queria mostrar a vocês todo o capítulo de maneira panorâmica, mas eu quero me concentrar no que mais me chamou a atenção. Vamos recapitular uma introdução, algo que só vai fazer sentido a mensagem para você, se você entender isso no início. Meus irmãos, nós abrimos essa série interessados em descobrir quem é Jesus. E João, ele escreve esses relatos para destacar para determinadas pessoas que leriam esse livro realmente quem é esse Jesus. Destacando fatos específicos, discursos específicos. O Evangelho de João não está preocupado em contar a história, episódio por episódio de Jesus. Você não vai encontrar isso em João. São episódios esparsos, muitas vezes não está em ordem cronológica. João só está destacando fatos da vida de Jesus, interessado em levar uma mensagem para os cristãos gregos. Vamos lembrar? Um problema da mentalidade grega. Só tem relevância e aceitação as palavras de quem tem uma boa reputação. Até me rimou, eu nem tinha programado isso. Só tem, eu não sei falar mais. Só tem aceitação as palavras de quem tem boa reputação. Aristóteles, Platão, nossa, homens grandiosos, temos que ouvir eles. Eles são igual torcedores de time de futebol. Eu torço para tal filósofo, eu sou dessa linha. E a sua? Esse aí não tem muita moral. E Jesus era simplesmente o galileu pobre, miserável, sem moral, que fundou uma seita. Era assim que o cristianismo era visto. Era um mestre que fundou uma seita
que nem os judeus aceitavam, que era rejeitada pelos judeus. Então o grego, ao receber o evangelho, via que o cristianismo não tinha boa reputação, por motivos errados, é claro, e por conta disso, rejeitava o evangelho. João vai escrever esses relatos para mostrar e dar muita ênfase que a rejeição de Jesus é verdade. Ele não vai desmentir que Jesus foi rejeitado. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas ele vai destacar que a rejeição era tola. Que a rejeição não era culpa de Jesus, porque ele era errado ou porque ele não era Deus, mas era a culpa do próprio judeu, que era teimoso, que era duro de coração, que tinha várias características que impediam eles de aceitar o evangelho. E como ele então, João, vai mostrar isso? Ele vai relatar debates, conversas entre Jesus e os judeus. O capítulo 6, o objeto do nosso estudo é praticamente isso. Jesus argumentando, mostrando que ele era filho de Deus, o Messias, a razão de todas as coisas, o Filho de Deus enviado para salvar o mundo, era aquele que eles estavam esperando. Jesus argumentando, e eles contra-argumentando, com toda arrogância, rejeitando Jesus. É sobre isso que vai falar o capítulo 6. Então nós vamos ver algumas características, algumas posturas dessas pessoas, desses judeus, e como é que Jesus responde. Vamos introduzir rapidamente o trecho. Não vamos ler o texto, você conhece muito bem essas narrativas. Do verso, lá no capítulo 6 de João, verso 1 a 15. Tenho certeza que você já ouviu falar. Jesus está pregando para mais de 12.000 pessoas. No final do sermão, ele ora para aquela multidão e fala: o que eles vão comer? Eles vão voltar para casa? Eles vão voltar com fome. Eu vou providenciar. E ele chama então os discípulos, faz aquela reunião, não temos nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então faz o milagre tão conhecido da multiplicação. E de maneira incrível, 12.000 pessoas comeram e ainda sobraram 12 cestos. Aquela multidão ficou maravilhada. Esse homem tem alguma coisa para me oferecer. Esse homem tem alguma coisa para nos dar. Ele tem algo de diferente. Vamos continuar indo atrás dele? Ele tem algo para nós. É assim que encerra lá no capítulo 15. Jesus então, vendo que a multidão estava alvoroçando ele vai para o monte. Ele vai orar, ele passa ali a noite. E os discípulos vão para o mar. O mar da Galileia. E Jesus opera outro milagre, porque ele volta para a praia e os discípulos já estão indo embora para o outro lado do mar. E ele anda por sobre as águas e encontra os discípulos no barco. Sabe que quem chega atrás? A multidão. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E não vê barco nenhum. E vai atrás de Jesus ao redor. E ao invés de pegarem barcos, eles dão a volta em todo o mar, mais de 12 quilômetros, andando para encontrar Jesus do outro lado. E eles encontram. Eles encontram então Jesus lá naquele outro lado. Olha o 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Nossa, que pergunta! Jesus vai discernir essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes.
Vocês estão aqui por interesse. Vocês estão me procurando. É assim que começa o debate entre eles. Vocês estão me procurando por interesse. Vocês viram algo em mim, mas vocês viram em mim a chance de ganhar alguma coisa. Dinheiro. Vocês viram em mim a chance de ganhar alguma vida social bacana, pessoas legais para conviver. Vocês viram em mim uma religião legal. Enfim, vocês viram alguma coisa em mim. E eu ia tratar esse ponto como o interesseiro. A primeira visão que as pessoas têm ao ouvirem que Jesus tem alguma coisa para oferecer é que ele pode ter algo a oferecer que seja o que eu quero. É o interesseiro. Todo mundo sabe que Jesus tem algo a oferecer. Jesus é famoso. Ao contrário do que disse um Beatle, Jesus é o mais famoso homem do mundo. As pessoas sabem que ele tem poder, ele fez milagres, ele é bom. E as pessoas se achegam diante dele. Mas elas se achegam primeiro com o interesse. A gente já falou muito disso em outras mensagens. E como que Jesus então responde? Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Jesus tenta mudar a visão deles. Não uma visão de bênçãos terrenas, mas ele disse: não trabalhai pela comida que perece. Vocês têm que deixar de lado a prioridade da vida de vocês em relação a bens materiais. Esqueçam sucesso material. Pensem na vida eterna, na alma de vocês. Não me procurem para receber pão e cura e milagre, mas me procurem em primeiro lugar para receberem a vida eterna. Já falamos muito disso aqui. O segundo ponto que eu ia abordar é que o discurso continua. Jesus, qual que é a primeira palavra do verso 27? Trabalhai. Isso para o judeu, meu amigo, só quer dizer uma coisa. É o verso 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Eles entenderam errado. Uma pergunta do religioso. Jesus tem algo a me oferecer. Ele vai dizer para mim e ele vai me mostrar quais são as obras que eu preciso praticar para Deus me aceitar. Essa é a visão do religioso. Essa é a visão daquele que vê algo em Jesus. Vê que Jesus tem algo a oferecer, mas vê em Jesus apenas instruções a serem seguidas para convencer Deus com as próprias obras. Esse é o religioso. É a pergunta deles. Tá, se eu tenho que trabalhar, então qual é o tipo de obra que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Que tolice. É aqueles que vêm até Deus e estão esperando isso, o que eu preciso fazer. O Evangelho diz completamente ao contrário. 29 é a resposta de Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Sabe o que Deus, a obra que Deus quer que você faça para você alcançar a vida eterna? Primeiro, para de fazer tudo o que você está fazendo. Para de crer naquilo que tudo você crê, que não diz respeito a Ele, e coloca toda a sua confiança na pessoa de Jesus. A resposta de Jesus para o religioso que o busca é: procure ter uma vida vivida pela fé, não por obras. E aí o texto continua. Olha, eu estou dizendo, argumento, contra-argumento. Argumento e contra-argumento. 30. E aqui está um ponto que eu gostaria de dar atenção. Então lhes disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Jesus falou que tinha que crer nele, não falou? Ele já devolve com outra pergunta. Qual é o sinal que o Senhor nos dá
que você nos dá, para que possamos crer em você. Olha a continuação. Quais são os teus feitos? Qual é o teu currículo? 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Aqui está o centro do discurso de Jesus. Nós temos que crer no Senhor. Nós temos que crer aí, igual o Senhor falou. Eu vou parafrasear para você entender o que eles estão querendo dizer. E eu vou parafrasear, vou traduzir com outras palavras para você entender qual é o sentimento que eles colocaram nessas frases. Você fala que nós temos que crer em você, que te seguir, te obedecer, largar tudo que temos e segui-lo. Mas nós somos judeus, e o que importa para nós é analisar os sinais, é analisar os prodígios. E quanto maior for o prodígio, para nós, maior então é digno de aceitação. Esse é o nosso raciocínio. Esse é o nosso critério, Jesus. Se não tem sinal, ou se o sinal é fraco, para nós não tem obediência. Porque eu vou colocar agora, Jesus, um critério para você. Vou te dar um exemplo. Nós seguimos, ou os nossos pais seguiram a Moisés, porque eles viram cair maná do céu durante 40 anos. Mas o Senhor só fez uma multiplicação. Gente, é tudo isso que está nessa pergunta. Qual é o seu currículo? Porque olha, essa multiplicação de pães que nós acabamos de ver não pode servir de sinal, porque os nossos pais tiveram um sinal muito maior. Durante 40 anos eles receberam de Moisés o pão, o maná. Qual é o seu sinal? Como é que você vai nos agradar? Como é que você vai nos convencer? Essa é a arrogância do ser humano. Essa é a arrogância do ser humano quando eles veem curiosamente ou recebem a proclamação do Evangelho. Essa é a reação de altivez do ser humano. É a altivez de quem está sendo servido. É a altivez de quem pode exigir algo de Deus. É a altivez do ser humano que, ao ser confrontado sobre o seu pecado, sobre as suas condutas, sobre os seus erros, ele vem com esse tipo de altivez e diz: o meu padrão de raciocínio é este. Se Jesus, o seu Jesus, desse evangelho que você prega, não se enquadra no meu parâmetro de análise, pouco me importa. Eu tenho outros parâmetros que me agradam. O judeu era o sinal, ele queria sinal, prodígio e maravilha. Mas sabe qual que é o maior parâmetro de hoje? O prazer. Se o seu Jesus me dá prazer, eu aceito ele. Se o seu Jesus me deixa casar 50 vezes, sem motivo algum, o divórcio, o casamento, e eu viver uma vida badernada de... Eu quero o seu Jesus. Se o seu Jesus me deixa curtir minha cerveja, minha pinga, minha música mundana, se o seu Jesus me deixa fazer isso, aquilo, vestir qualquer roupa, se o seu Jesus me deixa fazer isso e aquilo, eu aceito ele. É isso que o ser humano faz. E o ser humano, ele está, pense nessa figura que você vai entender. O ser humano está sentado numa mesa. Pense num filme todo elegante, num restaurante todo chique, todo branco, de toalhas lindas, de garfos, inúmeros garfos e facas na mesa. E o ser humano está lá sentado numa cadeira, olhando de maneira altiva e chamando o garçom e dizendo: o que você tem a me oferecer? Me dê então esse pão que esse Jesus oferece, eu vou degustar e ver se eu vou gostar ou não. Essa é a postura do ser humano.
É altivez. É a altivez que nós vemos aí fora. Pessoas morrendo, Deus trucidando esse planeta, e elas continuam perseguindo Deus. E elas continuam caçoando de Deus. E elas continuam dizendo que a culpa é da igreja, é dos crentes, é isso, é aquilo, e Deus que nada. A altivez. Talvez é isso que te impeça de ser transformado por Deus. Aquele que chega diante de Deus com altivez, colocando Deus e submetendo Deus a uma análise pessoal de critérios. Deixa eu ver se esse Jesus bate com aquilo que eu penso. Todos esses nunca, jamais crerão no Filho de Deus. Jamais serão salvos. Jamais amarão Jesus. Jamais verão sentido em Jesus. Porque Jesus nunca vai fazer sentido para esse tipo de pessoa. Como que Jesus responde? E é isso que me tirou o sono essa noite. 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. A primeira coisa, judeu, que você tem que entender, e eu vejo aqui Jesus já esbravejando um pouco, é que não foi Moisés que te deu o pão. O pão da vida, o pão que sustenta você, o pão que te salva, é Deus Pai que te dá. Deus Pai é quem te criou você. Deus Pai é aquele que está governando o universo. Deus Pai é aquele que sabe o que você precisa e o que você não precisa. Então a primeira coisa, judeu, que você tem que entender é que o que importa para você é o que Deus Pai acha. O que Deus Pai oferece para você e diz: isso aqui é o que você necessita. É isso que você tem que aceitar. Não importa se está contraditória a sua vontade. Olha a hipocrisia dessas pessoas. 33 é ainda o discurso de Jesus. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele quer dizer, tudo que Deus Pai dá é o que o mundo precisa. O que vem de Deus Pai é o que dá vida. O parâmetro de Deus Pai é o que importa. Porque Ele é o Criador. Porque Ele é o nosso dono. Porque o coronavírus está na mão dEle. Porque Ele ceifa e salva a vida de quem Ele quiser. Então é Ele que dita as regras do jogo. Deus Pai dita as regras do jogo. 34. Olha que pessoal mais... Ai, que gracinha. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. É lógico, Deus, que nós queremos, é lógico, Jesus, que nós queremos desse pão. É lógico que nós queremos a vida que vem de Deus Pai. É lógico que nós entendemos que o que Ele dá é melhor. Jesus pegou eles. Pronto, a armadilha de Jesus deu certo. 35. Aqui está a declaração sumária de Cristo. É como se Ele dissesse: ei, vocês não perceberam? Eu sou o pão da vida. Deus Pai reservou o que você precisa na minha pessoa. O que Deus Pai, ao olhar para você e ver o que pode te salvar, o que pode te dar vida, a solução para você, o que Deus Pai resolveu enviar para solucionar isso, fui eu. Eu sou o pão da vida.
O que vem a mim, continuando, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. É isso que vocês querem? Vocês estão procurando um sinal da parte de Deus. Vocês estão procurando da parte de Deus uma revelação especial. Aqui estou no meio de vocês. Aqui estou entre vós. Eu sou esse pão. Eu sou essa vida. Sou eu. 36. Porém eu já vos disse que, embora não tenhais vistos, não credes. Vocês não entenderam que eu sou essa solução que Deus Pai enviou. Vocês estão me vendo, estão vendo sinais, eu estou proclamando sermões, eu estou pregando, eu estou mostrando todas as minhas profecias do Antigo Testamento. Vocês estão vendo, mas não estão crendo, não estão se entregando, não estão confiando, não estão largando tudo que vocês pensam para acreditar em mim somente. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai salva, necessariamente conduz a mim. Eu sou o ponto central que Deus Pai usa para te salvar. Eu sou a única forma que Deus Pai salva você. Eu sou o pão da vida. A solução está em mim. E todos aqueles que o Pai me traz, eu não vou desamparar. Eu não vou rejeitar, porque é o Pai que está me conduzindo essa pessoa. É o Pai que me está trazendo, então eu não vou negá-lo. Não é uma questão de conseguir ou não, é uma questão que quando Deus traz uma pessoa a esse pão da vida, essa pessoa é salva. Não é uma questão de entender, não entender, não é uma questão de conseguir ser da religião cristã ou não, não é uma questão de se esforçar ou não, é uma questão que Deus Pai, ao salvar uma pessoa, conduza essa pessoa exclusivamente a Jesus. E esse Jesus é todo poderoso o suficiente para salvá-la. E Ele recebe todas essas pessoas. Então, se Deus Pai vai salvar uma pessoa, Ele conduz a mim. A exclusividade de Jesus. A eficiência de Jesus. A centralidade de Jesus. Vocês estão analisando a salvação, a religião, sei lá o que vocês vivem aí. Vocês estão analisando com o critério de vocês. Com aquilo que agrada você. Aquilo que satisfaz você. Aquilo que você acha certo, pelo que você aprendeu com o papai, com a mamãe. Aquilo que você acha certo em relação ao que o mundo te fala, que é modinha ou não. Mas não importa. O que importa é o critério de Deus. O que importa é a análise de Deus Pai. E Deus Pai conduz todo pecador à salvação, a Jesus. Estou tentando parafrasear. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vocês estão me rejeitando, achando que eu estou instituindo uma nova religião. Vocês estão me rejeitando porque vocês estão achando que eu quero revolucionar a religião judaica. Vocês estão me rejeitando porque vocês acham que eu sou inimigo de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, filho de Deus, não vim fazer nada a meu respeito. Eu vim a esse mundo para satisfazer o critério, a vontade, os padrões do meu Pai.
Eu estou aqui acusando vocês. A minha vida, diz Jesus, a minha pregação, a minha acusação contra vocês não é uma missão minha, mas é uma missão de Deus Pai. Eu estou fazendo a vontade de Deus Pai, e a vontade de Deus Pai é mostrar a vocês que vocês estão errados, que a religião humana está errada, que eu sou o verdadeiro e único caminho. Eu não venho fazer a minha vontade. Eu não estou aqui reivindicando eu não estou aqui militando uma causa própria. A causa pela qual eu milito é a causa de Deus Pai. E se vocês a rejeitam, a Deus Pai vocês estão rejeitando. 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O critério de Deus Pai, para finalizar esse discurso, é que sejam salvos aqueles que vêm, olham para mim e creem em mim como Salvador. E a vontade de Deus Pai é que só esses que creem em mim tenham a vida eterna e sejam ressuscitados no último dia. Qual é o pão? O recurso. A bênção de Deus. O método de Deus para que tenhamos vida. Quem é? Quem é esse pão? Não estou vendo convicção nenhuma. Quem é o método, o padrão, o recurso, a salvação que Deus Pai enviou a essa terra para trazer vida ao ser humano? É quem? Jesus. Jesus é o critério de Deus. Jesus é o método de Deus. Jesus é a garantia de Deus Pai, de todo aquele que estiver firmado nele, crendo nele, obedecendo ele, vivendo por ele nessa terra, não será morto, não será envergonhado, não precisa temer a morte, não precisa temer as tribulações, terá a garantia da vida eterna. Já está na posição de vitorioso. Aqueles que estão em Cristo são vitoriosos. Aqueles que estão em Cristo já estão agradando Deus Pai, já estão dentro do critério de Deus Pai. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: eu sou o pão da vida. O pão da vida não é uma metáfora para dizer satisfação. Não é sobre satisfação que Jesus está falando. Jesus não está falando de comer e ficar satisfeito. Essa não é a primeira ideia. A ideia é que nós somos seres humanos e nós temos alguns recursos, alguns métodos, alguns elementos nessa vida que garantem a nossa sobrevivência. E o pão é o que está no contexto, porque Jesus multiplicou os pães. E os judeus pediram mais pão. E Jesus então vem dizer: a forma pela qual Deus Pai concede vida aos seres humanos, perdoa os seus pecados, reconcilia com eles, os traz à sua presença, salva, livra do inferno. Sou eu, o pão da vida. Então nós podemos ilustrar que o ser humano não é esse ser altivo que está num restaurante chique e dizendo ao garçom: qual é o pão que você tem para me oferecer? Deixa eu ver se ele me agrada. A condição do ser humano é um mendigo que está numa sarjeta, cheio de feridas, sujo, sem roupa, e ele está ali proclamando por vida.
E ele está clamando por uma segunda chance. Ele está clamando por uma salvação do seu estado. Então vem Deus Pai, o Deus misericordioso que programou e projetou a salvação. E ele olha para esse ser humano e vê o seu estado de miséria, estendendo a mão, pedindo por misericórdia. Ele vê e se propõe a ajudar aquele moribundo. E qual é o objeto, o recurso que Deus Pai tira da sua bolsa para dar para esse mendigo? É Jesus. É o recurso que ele oferece. E esse mendigo todo arrependido, humilhado, olha para o alto e vê aquele pão. Será que tem glúten? Eu tenho intolerância. Essa farinha argentina ou é brasileira? Senão eu não quero não. É isso que o mendigo faz? É isso que um moribundo faz? Ele pega aquele pão, ele devora. E ele come, ele se sacia. E ele agradece àquele homem bondoso e aquele Deus bondoso que deu aquele pão a ele. O relacionamento com Deus em primeiro lugar não cabe aos altivos. Não cabe àqueles que chegam diante de Deus e faz uma lista de requisitos. A salvação, o relacionamento com Deus cabe a nós, moribundos, pecadores, que não tem nada para comer, que estamos morrendo e clamamos por misericórdia, e Deus nos oferece um único recurso, e esse recurso é Jesus. Um recurso que tem os nutrientes necessários para nós. E esses nutrientes muitas vezes são os seguintes: você está errado, você está no caminho errado, tudo que você fez até hoje está errado e não agrada a Deus, você está indo para o inferno, você está condenado, você não pode se salvar. E uma série gigantes de acusações contra nós, porque se nós não tivéssemos errado, Jesus não precisaria vir. É porque estamos errados, é porque estamos equivocados, é porque nós estamos tolhidos no nosso pensamento, é porque o pecado nos engana todos os dias, e nós estamos cegos, é por isso que nós estamos caminhando para o inferno. Senão Jesus não precisava vir. E esse pão então vem até nós, e ele não apresenta só prazer. Primeiro ele tem que quebrar o nosso ego. Primeiro ele tem que destruir o nosso ego. E quando nós então ingerimos esse pão, confiamos nele, nós somos nutridos, nós somos salvos, somos integrados à família de Deus, recebemos a vida eterna, somos livres da condenação do inferno. Então a primeira coisa que eu digo a você, se você nunca viu Jesus assim, com essa gravidade, você nunca se beneficiou desse pão. Não é que Jesus, ele ocupa uma posição superior. Não é esse é pouco. Jesus é o único que está lá. Na minha lista de recursos, ou na minha lista de esperanças que eu tenho para essa vida, eu tenho lá um bom emprego, um novo casamento, uma casa nova. Eu acho que se acontecer isso eu vou melhorar. Se eu for curado, vai melhorar. E Jesus também está lá comigo. Não. Só Jesus está lá. Só temos Jesus. Ele é o único recurso que nos dá vida. Ele é a nossa única chance.
Então, se você vê, de alguma forma, que você precisa receber de Deus aceitação, que em Deus você encontra sentido da vida, que em Deus você vai encontrar alegria, razão de viver, ao se achegar a Deus, a única coisa que Ele vai dizer a você é: esteja firmado e se alimente do pão da vida que eu já enviei à terra, o Senhor Jesus. Quando você olha para esse pão e analisa ele com relação aos seus critérios, você já começou errado. Você já está com pressuposto, você já está com a altivez de que pode julgar alguma coisa. Se Deus Pai disse que é Jesus, é só Jesus. Se submeta, agarre-o com toda a sua força, abrace o Evangelho, todas as verdades que o Evangelho te dá, as boas e as ruins. Faça do Evangelho sua única esperança para essa vida e para a vida vindoura. Faça de Jesus o seu único bote salva-vidas. Faça de Jesus a sua única rocha. Faça de Jesus o seu único amigo. Faça de Jesus o seu único companheiro, seu único salva-vidas, o seu único salvador. Faça de Jesus a única esperança que você tem. E não pense duas vezes em se entregar para Ele. Não olhe para a religião, não olhe para os dogmas. Ah, mas não quero usar terno e gravata. Ah, mas eu não quero abandonar a cerveja, a vida boêmia. Eu não quero largar isso, aquilo. Não faça isso, você é um moribundo na calçada precisando de vida. E é Jesus. É só Jesus. E sabe, não é empurrar por goela abaixo, é Jesus, aceita aí. Querendo ou não, gostando, não. Aqueles que o Pai conduzem a Jesus, eles ficam maravilhados. Eles ficam apaixonados, eles admiram Jesus e Jesus é tudo para eles. Não é empurrar de goela abaixo. Esse pão não é aquele de pirona que você tem que tomar, sabe? Nossa, vai fazer bem, deixa eu tomar. Não. Jesus é aquela garapa num sábado à tarde que vai te refrescar, te vai trazer vigor. Você gosta, você ama, você sente prazer. E é isso que você, cristão, tem que retomar na sua vida. Veja, olhe ao seu redor, como eu olhei nesses dias. Não há outro recurso. Nós esquecemos. Nós salvos, nós crentes há muitos anos, nos esquecemos. E achamos que nossa alegria, esperança e a nossa solução está perdida, porque não vemos nada, não vemos sentidos na política, não vemos sentido na profissão, não vemos sentido e prosperidade nos nossos projetos, nada dá certo, e é abre e fecha, e é coronavírus, e é corrupção, e é isso, e é aquilo, e a igreja está desanimada, e a igreja está se desviando, e nós estamos perdendo a esperança da vida, nós estamos perdendo a alegria, porque estamos olhando para outros recursos. O que a gente está fazendo? Deus não disse para nós que o recurso é Jesus? Na nossa salvação, lá naquele glorioso dia em que fomos salvos, nós não olhamos exclusivamente para Cristo? Ele não era a nossa única rocha? Ele não era o nosso único recurso, esperança? Por que agora, cristão, você olha ao redor e não vê sentido? É lógico. É lógico, o homem vai te decepcionar. Se não decepcionou, está demorando, vai te decepcionar. Você vai olhar para as instituições humanas, vão te decepcionar. É lógico, mas Deus Pai nunca te mandou olhar para nada disso. Ele te deu só Jesus.
Quem é Jesus? O pão da vida, o recurso de Deus, a única esperança. Ah, como eu queria ter 3 horas para pregar esse texto. Nós vamos continuar até o final de maneira panorâmica também. Gente, eu me converteria 1000 vezes se eu ouvisse isso da parte de Jesus. Desde que Deus me levasse até Ele. Infelizmente, nossos queridos judeus não experimentaram isso. Olha o que diz o 41. Murmuravam, pois dele os judeus, murmuravam pois dele os judeus. Porque Jesus disse, né? Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora de descer do céu? É a petulância do ser humano. Aqui nós vemos a cegueira. Cegueira. Ah, como é triste nós que temos pessoas queridas ao nosso lado, que nós achamos que, olha, como Jesus me brilhou os meus olhos, vai brilhar para Ele também. Como Jesus me conquistou, e como eu amo esse Jesus, e como Ele é tudo para mim, vai ser para o meu pai, para minha mãe também, para o meu irmão, para o meu vizinho. Eu vou lá pregar para ele. Quem que é esse Jesus? Que negócio é esse? Você está ficando doido? Esse homem aí está ficando louco. Esse homem aí não está dizendo coisa com coisa, ele não sabe nada da vida. E é isso, é aquilo. Cegueira. Cegos. É uma questão de conseguir convencer ou não? É uma questão de Jesus estar certo ou errado? Não. É uma questão que eles estavam cegos. E para a cegueira, o que Jesus responde? 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ele está repetindo. Ele está repetindo. Somente consegue me ver dessa forma aqueles que o Pai mostrar. E eles continuam. 52. Disputavam, pois os judeus entre si dizem, como pode esse dar-nos de comer a sua própria carne? Olha a cegueira desses homens. Achou que Jesus estava incitando o canibalismo. Jesus está falando de maneira figurada. Comer da carne de Jesus é participar dos seus ensinos, receber as suas orientações, obedecê-lo, segui-lo. Eles estavam achando que Jesus queria que eles comessem da carne dele. E Jesus continua. Olha, não fiquem muito assustados não, porque em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós. Jesus está falando que quem não me obedecer não terá vida eterna. Pula para o 65, que é o final dessa parte da discussão. Depois que eles vão, retrucam e falam, e como que pode se Jesus falar isso? E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Ser um salvo em Cristo Jesus não é uma questão de conhecimento intelectual. Não é uma questão de compreender uma mensagem. Não é uma questão de simplesmente entender o que Jesus quer dizer. A cegueira do homem só pode ser tirada de maneira sobrenatural. Somente se o homem enxergar, pelo poder de Deus Pai, pela atuação do Espírito Santo, é que ele verá Jesus como o varão mais lindo, como o recurso mais desejável, como o homem mais
agradável de se conviver, aquele que os mandamentos não são penosos. Não importa se eu vou ter que abandonar isso, aquilo, eu não estou nem aí com isso, eu quero seguir esse Jesus, a vida nele. É uma transformação, é uma mudança de vida, é ser uma nova criatura. Nossa, é por isso que eu estou tanto tempo na igreja e eu não viro nada. É por isso que eu estou tanto tempo na igreja e não passa de religiosidade. Eu sou a mesma pessoa pecaminosa durante a semana. No culto eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra. É por isso? É por isso. É transformação. É um milagre. Mas nunca se esqueça. Todo aquele que vir até mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Espere em Deus, clame todos os dias. Lembre daquele moribundo, clame pelo pão, e Ele jamais negará você. 66 a 71, rápido. Só recapitulando, até agora a gente viu os interesseiros, os religiosos, os altivos, os cegos. Vai ter mais uma categoria de pessoa aqui discutindo com Jesus. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Aí Jesus pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Agora pula lá para o 70. Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Entre aqueles que estavam ali com Jesus, vamos voltar um pouco. Entre aqueles que estavam discutindo com Jesus, sabe, é uma multidão aqui. Não dá para saber, tem um monte de tipo de pessoa aqui dentro. Tem o interesseiro, tem o altivo, tem o cego, tem um monte de gente. Quando Jesus disse e confirmou: vocês têm que participar da minha carne e do meu sangue para terem a vida eterna, eles acharam que Jesus queria que eles comessem um pedaço da carne. O que eles fizeram? Se escandalizaram e vamos embora, que esse Jesus aí, esse pão aí, pãozinho que ele dá é muito caro, eu não quero fazer parte disso. Aí ficou uns poucos ali, ficaram menos pessoas, os 12. E aí Jesus faz essas perguntas: e aí, vocês não vão junto não? Vocês também não vão partir com eles, escandalizados e decepcionados com a minha doutrina, que não agradou vocês, que não foi de encontro ao critério que vocês têm? Por que vocês não vão com eles? E aí mais embaixo ele diz, ele repete isso, ele replica. É o que diz o verso 70. Replicou, Jesus insistiu: não vos escolhi em número de 12? Porque tem um entre vós aí que era para estar lá com eles. O traidor, o diabo. Sabe, entre aqueles que estão perto de Jesus, tem aqueles também que são os indecisos, o de vida dupla. Ele não é tolo de falar um monte de besteira igual a esses outros. Ele é tão polido e ele é tão articulado que ele não é tolo de cometer as mesmas gafes de todas aquelas outras gentes. Mas ele vive dentro do meio da igreja. Ele vive ali, escondidinho, camuflado. Ele também não acredita em Jesus como o pão da vida. Sabe por quê? Ele está jogando nos dois times. Se Jesus for o pão da vida, eu estou com o pé com ele. Mas e se for o mundo? Vou aproveitar um pouquinho também. Só que eu preciso ficar aqui, entre os dois. Eu não posso ser visto como do mundo, mas eu também não quero ser muito só de Jesus. Eu quero os dois. E é Judas, esse vida dupla. Eu estou aqui com Jesus.
Você não lembra de Judas sempre falando, nossa, mas por que desperdiçou esse perfume? É caro. Mostrando. Judas estava lá entre Jesus e aquela multidão. É o de vida dupla. Eu vou postar nos dois. Vou viver um pouquinho do mundo e um pouquinho de Deus. Beleza. Estou agradando os dois senhores. Está agradando é o diabo. É o indeciso. Ou Jesus é o pão da vida para você, ou ele não é nada. Ou ele é o seu único recurso, ou é o diabo que é o seu pai, o que te dá as coisas. Não existe vida dupla. Mas para isso, nós temos a resposta. Primeiro, Jesus sabe e tem ciência de quem são essas pessoas, viu? Jesus é onisciente. Ele sabe quem são. Porque ele já apontou. Eu chamei 12, mas tem um de vós que está aqui comigo, que é o diabo, que é o traidor. Jesus é onisciente. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Mas nós temos uma das poucas vezes que Pedro falou alguma coisa certa. Diante do fato de você ver em Jesus seu único recurso, diante do fato em que o Evangelho te diz, esse Jesus que te ofende, esse Jesus que fala para você desistir do seu método, esse Jesus que diz a você para abandonar tudo e segui-lo, tem aqueles que ouvem isso e respondem como Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Sabe o que Pedro está querendo dizer? Algo que eu falei aqui um monte de vezes. Não tem outra chance. Não tem outra pessoa. Não tem outro recurso. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Glória a Deus, porque Deus abre os olhos dos pecadores. E um pecador como Pedro, homem truculento, ele dá esse glorioso pronunciamento: não temos para onde ir, não temos o que fazer, não há chance, não há esperança para nós, porque o Senhor somente tem as palavras da vida eterna. E Senhor Jesus, saiba de uma coisa: nós temos crido no Senhor, nós acreditamos, nós comemos desse pão, nós te obedecemos, porque temos visto que Tu és o Santo de Deus. É essa a reação do verdadeiro cristão. É uma reação de entrega, é uma reação de confiança todos os dias. Todos os dias. Eu tenho crido em Ti, Senhor Jesus. Eu não tenho para onde ir, e eu confio só no Senhor. E eu sei que o Senhor é o Santo, o escolhido, o Messias, o ungido de Deus para minha salvação. Nada mais importa. Nada mais importa. Nós temos que encaminhar para a ceia. Num texto que fala da ceia. Quando Jesus disse no verso 53: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tendes vida em vós. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A Santa Ceia é a celebração dessa figura que Jesus está dizendo. Jesus falava muito por linguagens figuradas. E sabe, um dos intuitos de Jesus falar de maneira difícil era mandar embora aqueles que não obedeciam Ele. Jesus falava difícil em linguagem figurada para os falsos seguidores, tchau. Jesus pegava eles assim. Aqueles que não tinham os olhos abertos por Deus. Eles não entendiam, mas comer da carne e beber do sangue, que é isso? Que nojo.
Jesus está fazendo uma indicação da Santa Ceia. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nossa, é um culto e tem a Santa Ceia no final. Não. Isso aqui é tudo. A Santa Ceia resume tudo. Quando nós viemos, celebramos a Santa Ceia, tomamos esses emblemas, nós estamos comendo do pão e bebendo do sangue de Jesus. Se você vem e come esse pão come esse pão e toma esse suco de uva, confiando que essa substância, esse elemento físico vai entrar no seu corpo e vai te trazer uma força, sei lá, fazer uma mágica dentro de você, você está completamente enganado. Quando você está tomando o pão e o cálice, você está fazendo exatamente o que Cristo ordenou aqui. Você simplesmente, veja o ato de fé. Você já parou para pensar? Nós estamos. Veja a fé que Deus colocou em você. Você já pensou que nós estamos aqui no ano de 2021? Nós estamos renunciando tudo o que nós estamos vendo. E nós estamos pensando, vendo, apalpando pelos olhos da fé, um homem que a gente nem viu. Você já pensou isso, Beto? Um homem que você nunca viu. Ele mudou sua vida? Muito mais do que qualquer outro homem que apareceu para você. Diz uma coisa para mim, Pelé mudou a sua vida dessa forma? E você viu os lances que ele fez no futebol? Olha a tamanha fé que Deus coloca no nosso coração. Nós nunca vimos Jesus. Nós estamos lendo um livro que homens do passado escreveram. E sabe que eu não tenho nenhum pingo de medo de ser enganado? Porque Jesus é tão real para mim, ou mais real para mim, do que qualquer pessoa que pode estar aqui na minha frente. Porque é os olhos da fé. Você está tomando esses emblemas, lembrando de um homem que viveu, que pregou, que ministrou, que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Você está desistindo de tudo que você vê. A esperança para você não está no dinheiro, não está no seu projeto profissional. Você está largando tudo. E ao tomar desses emblemas, você não está tomando algo mágico. Você está no seu íntimo, relembrando, confiando, colocando toda a sua esperança naquele homem, naquele Deus homem que viveu 2000 anos atrás. Você está por um ato de fé, dizendo a Deus Pai, eu creio que Tu, o Criador dos céus e da terra, enviou Jesus Cristo como solução, e pelo ato da Santa Ceia, as minhas iniquidades, os meus males, os meus problemas, tudo quanto me impede de ir para o céu, aquele Deus homem tomou sobre si. E eu confio nesse pão vivo. Isso é Santa Ceia. É participar de Cristo. Ah, como tudo se encaixa. Nós vamos tomar a ceia com essa perspectiva hoje. De crer. Nós falamos e é necessário pensar no arrependimento. A ceia, é claro, é tudo como... É como tudo na vida espiritual. Tem muitos símbolos, muitos significados. Há arrependimento aqui? Claro. Porque ao participarmos da ceia, vemos que o nosso pecado, a nossa transgressão e o nosso estilo de vida matou Deus homem. E nós nos arrependemos, reconhecemos, Deus homem morreu por causa do meu pecado.
A minha falência, incapacidade está provada aqui. Existe arrependimento aqui. Mas vamos, como diz esse texto, crendo no pão da vida, celebrarmos a Santa Ceia, consagrando, nos alegrando, gozando, jubilando, porque um dia Deus Pai nos conduziu a Jesus Cristo. E hoje nós estamos colocando toda e absoluta esperança nossa nesse homem que nós nunca nem vimos, mas que está aqui entre nós. Esse homem que você pode orar todas as noites. Esse homem que vai estar do seu lado. Fiquei muito intrigado essa semana. E a gente já vai para a ceia. Olha que interessante Jesus ser o pão da vida. Eu não sou pentecostal, não sou místico. Por favor, não vai me entender mal. Eu estou aqui como uma criança, contando isso para vocês. A avó do pastor Paulo Júnior morreu de Covid essa semana. E ela é salva em Cristo Jesus. Na sua simplicidade, uma senhora de 88 anos. E ela estava isolada no hospital. Ninguém pôde falar um tchau para ela. Que triste. Ela só disse assim: Ele já está aqui comigo. E eu estou indo embora. Tchau. Aquilo me deixou intrigado. Isso, a enfermeira relatou isso, né? Ela disse isso para a enfermeira: Ele já está aqui comigo. E eu estou indo embora. Tchau. Sabe o que é Jesus ser o pão da vida? E eu fiquei pensando muito nisso. É no momento da morte nós recebermos Ele. Já pensou? Ele do nosso lado e mostrando: você confiou em mim e aqui estou eu. Irmão, eu não sou super-homem. Eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de ir para o inferno, mas eu não quero morrer. Eu não quero ir internado no hospital. Eu tenho uma filha de 2 meses. Tenho uma esposa, uma família linda. Tenho uma igreja amada. Tenho tanta coisa para viver para Cristo nessa vida. Eu quero ir para o céu, mas a gente tem medo de morrer. Nós não fomos criados para isso. Mas sabe a maior expressão para mim de Jesus ser o pão da vida e a gente confiar nele no momento da ceia? É o meu desejo de que naquele momento ele vai estar conosco. E que isso não seja só uma ilusão que eu estou criando na sua cabeça, mas eu vou ouvir ele naquele momento. E ele vai nos conduzir. A morte está muito perto da gente. Mas que Cristo esteja mais perto ainda.